São 5 passos para tirar uma família do sufoco. Porque eu tenho visto muita gente com dificuldade. E depois aqui a gente vai perguntando, vocês podem ir perguntando aí, a gente vai conversando, tá? Eu tenho visto muitas famílias com certas dificuldades com o início da vida, né? Então, assim, geralmente eu trato dessa questão do início da vida. E eu resolvi deixar isso de uma forma mais clara para todo mundo, como é que a gente faz para tirar a família de uma situação que está muito enroscada nesse início. Porque muitas vezes, esses primeiros meses, eles criam situações são criadas, conflitos acontecem, dificuldades da mãe com o bebê acontecem, que deixam marcas profundas nas relações, né? E eu vejo as mulheres falando, eu fiquei traumatizada, minha sogra nunca mais voltou a falar comigo de novo, direito, do mesmo jeito, eu e meu marido, a gente, desde que chegou a minha filha, a gente se perdeu, a gente não se conecta mais da mesma forma. E eu vejo que tem muitos sinais do ponto de vista sistêmico e familiar que aparecem com a chegada do bebê. Então hoje eu vou pegar 2 abordagens que eu uso o tempo inteiro no meu trabalho e que na formação do curso online eu ensino aos profissionais, né? Que é a questão do corporal, né? Da terapia corporal, da abordagem sistêmica também. Então eu uso as 2 sempre quando eu estou atendendo as minhas clientes, e eu estou transmitindo, depois de tantos anos trabalhando com essas ferramentas, né? Eu estou começando a transmitir isso para as profissionais. Ixi, peraí. Só um minutinho, gente, que eu vou botar na tomada aqui. Eu acho que eu achei que tava tudo certo aqui. Tava carregado, mas não tá. Só um minutinho. Acho que fecha. Pronto. Então, vamos lá. Eu já vou começar porque eu quero ser bem prática para vocês não ficarem moscando aqui. Todo mundo cansado, 8h30 da noite, tá todo mundo já cansadão, ainda mais mulher, mãe, a gente tá no sufoco, às vezes a gente tá na lida dos filhos dormindo, indo dormir, acabaram de dormir, tá todo mundo cansado, né? Então eu quero ser bem prática. A formação é muito prática, gente. A minha ideia não é que vocês fiquem na teoria a vida inteira. Teoria tem nas universidades, tem nas formações diferenciadas aí. A minha formação ela é muito pautada na corporal e na sistêmica familiar. Então é um trabalho integrativo, mas que eu tenho sempre muita vontade de trazer as ferramentas. E eu tenho tido relatos muito positivos de psicólogas, pediatras que fizeram essa formação já comigo, que ajudou elas diretamente no trabalho delas. A formação é uma transformação, vocês passam por um processo comigo também, né? Porque você não tem como trabalhar com essas ferramentas sem estar também sendo tocada por elas. Mas dentro dessa transformação pessoal que vai atingir você, sua relação com seus filhos, suas relações parentais, ela vai tocar essas relações e vai ajudar vocês a tocar o profissional, né? A cliente diante de vocês. Para quem é mãe aí, que tá me assistindo, quem é avó, tô vendo que tem uma avó aí, fica por aqui que também serve para vocês. Então, o primeiro passo, o que é uma família em sufoco, né? Para começar, uma família em sufoco aqui, eu tô falando desses primeiros meses de vida que um bebê chega nessa família. Então, é um sistema que acaba de nascer, às vezes, né? Uma família, antes era um casal e agora passa a se tornar uma família com um bebê,
né? Ou às vezes é um segundo bebê, um terceiro bebê. Mas estou falando desses primeiros 6 meses que são fundamentais. Mas é claro que se vocês forem olhar, esses passos, eles expandem para qualquer momento na vida, na vida familiar, tá? Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo que eu vejo, quando você está vendo uma família que está passando por um sufoco, uma dificuldade, qualquer que seja. Às vezes é um bebê que chora muito. Eu trabalho muito com a questão do choro do bebê, né? E de forma a trabalhar esse choro, que ele seja visto de uma outra forma. Mas às vezes é um bebê que a gente não está conseguindo amamentar, um bebê que não dorme, ou é uma relação que está conflitante. Então, todos esses sistemas em que você vê que, geralmente, a mãe ou o bebê estão passando por um processo que sinaliza um incêndio, tá? Então, vamos olhar para essas situações de incêndio aqui hoje. Então, o primeiro passo que a gente vai passar, se vocês não estiverem entendendo, não estiverem acompanhando, vão me falando, tá? Ai, que bom que tá melhor. Não tava subindo aqui, agora que eu tô vendo os comentários, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que agora vai começar a subir. Quando a gente vai adentrar esse sistema familiar, a gente já começa antes, né? Antes de... A Yara tá falando, é mãe, puérpera e doula. Então, tá na live certa, Yara. A gente vai adentrar esse sistema familiar como? Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer quando está vendo uma família no sufoco é como você está. Então, a pessoa te liga e fala, vem aqui, não tô aguentando, não tô conseguindo amamentar. Vem aqui, por favor, porque meu bebê não para de chorar. Vem aqui tratar do meu puerpério. Vem aqui cuidar da gripe do meu bebê. O que for que você é chamado, qual é o trabalho que você faça, ou o que você pretende fazer com as mães, o primeiro passo ao adentrar esse sistema familiar é se perguntar como você está. Então, a sua postura é muito importante, tá? E isso é para a vida, como você está. E aqui eu tô falando do seu sistema nervoso. Como você está hoje, antes de entrar nessa família. Então, eu sempre gosto de usar a metáfora do bambu. Vamos entrando aí, gente. A metáfora do bambu é muito importante para os profissionais, para qualquer pessoa que trabalha com mães, pais e bebês. Por quê? Porque o bambu, o que é o bambu? O bambu é uma planta extremamente significativa. Se você for olhar para ela, como ela é, né? Opa, tem a puérpera de 10 dias aí. Deve estar aí passando por... Às vezes é difícil, né? Esses primeiros 10 dias são, de qualquer forma, sempre tumultuados, né? Por mais que esteja tudo bem, a gente sente esses primeiros dias, né? O que o bambu, ele traz como metáfora para vocês, que vocês não vão esquecer nunca mais, tá? Que eu não quero que vocês esqueçam nunca mais. O bambu, ele é uma planta extremamente enraizada. Se você for olhar, ela tem raízes, muitas pequenas raízes que vão bem profundo, tá? Elas são bem enraizadas. O bambu, ele é oco por dentro, mas é extremamente flexível. Eles estão em grupo, mas eles preservam a individualidade deles. Cada um é de uma cor, com uma lista diferente, com um formato um pouco diferente, com a sua própria individualidade. Então, a Adriana tá falando que tá adorando aqui, mãe e ter um filhinho de 4 anos. Que bom que você indica, Adriana. Obrigada, viu? Sou super grata às indicações. Eu acho que a gente tem que estar sempre ajudando quem tá entrando nesse momento aí de vida, né? Quando a gente olha para o bambu, essa questão dele ser oco, ela é muito importante pra gente enquanto profissional de saúde, porque quando você entra no sistema familiar, carregado com as suas histórias, com as suas fantasias, com os seus valores, a gente fica muito mexida. A gente mistura aquilo que é nosso com aquilo que a gente está vendo. Então, a gente pode cometer erros crassos quando a gente entra muito carregado.
tá? Nossa, tem puérpera aí de 25 dias também. Oi, lindas. Devem estar aí naquela lida de dormir pouco. Sejam bem-vindas. Aninha aqui falando que tá vivendo com um blues puerperal, uma depressão. Bem-vinda. É um incêndio, né? É um sufoco. Esse é um sufoco. Então, aí você talvez encontre coisas para te ajudar. Aqui, Aninha. O que a gente percebe? Quando alguém está passando por uma situação difícil, lidando com um bebê pequenininho e passando por uma situação difícil, tudo que entra nesse território dessa mulher, vai invadi-la, pode prejudicar. Então, se você, como profissional, entra carregado, se a avó entra carregada, se o pai entra carregado, se o carteiro entra carregado, se a consultora entra carregada, se as pessoas entram carregando suas próprias histórias, seus próprios vícios, seus próprios ranços, seus próprios julgamentos, eles vão atuar, às vezes, de forma muito invasiva naquele sistema familiar que está se reajustando. E isso pode trazer muito prejuízo para aquela dia de mãe e bebê. Então, se eu sou a mãe da minha filha e vejo o marido dela afastado, sem fazer nada, e fico com pena da minha filha e com raiva dele, eu estou invadindo esse sistema familiar novo que está acontecendo com os meus julgamentos. Eu não sei exatamente o que está passando ali com o bebê, com a minha filha, nem com esse homem, né, com o parceiro dela, e vou fazer um julgamento, porque eu sou mãe dela e protejo a minha filha. Então, o que acontece? Quando você entra ali nesse meio e traz os seus julgamentos, os seus valores, você acaba, ao invés de ajudar, pensando em ajudar, você muitas vezes vai interferir e atrapalhar na formação dos vínculos que estão acontecendo ali, certo? Então, quando a gente adentra muito oco, muito esvaziado. A gente precisa olhar para o sistema familiar inteiro e não apenas para aquele sintoma que aparece. Então, o lúpus puerperal, uma cicatriz de cesariana que não está cicatrizando, uma amamentação que não está fluindo. O que for que você está olhando, atuando ali, qual que seja o sintoma, a gente não pode ir lá atuar só no sintoma. A gente tem que olhar o sistema familiar inteiro, né? E nessa formação vocês vão aprendendo ferramentas para tirar a pessoa desse primeiro sufoco, né? Porque quando você entra enraizada, oca e bem flexível, você consegue não criar aliança com a vítima ou com o vilão. Você consegue olhar, expandir a sua compreensão para todas as pessoas e dar importância para todo mundo, inclusive as outras gerações, né, que estão ali muitas vezes atuando também no sistema familiar. Se você entra com seu julgamento já cortando as relações, falando se está errado, se está certo, fazendo medidas que são a partir dos seus valores, dos seus julgamentos, você pode interferir negativamente. Embora você pense, estou ajudando, salvei a amamentação dessa mulher, botei a sogra para fora da casa dela. Eu já vi isso. Mulheres falando isso, profissionais falando isso. Fique atenta, porque você está, muitas vezes, atuando de forma incorreta para esse sistema familiar. Porque o pai e a mãe têm como origem os pais deles. E a gente só pode entrar, e isso já é o segundo passo, que eu acho muito importante, adentrar esse sistema familiar com uma postura de bem pequeno. Aqui, nesse campo familiar, eu sou pequena, eu sou só eu. Eu trago as informações que eu carrego numa postura pequena. Eu entro olhando para essa mãe, para essa vó, para essa família inteira que está diante de mim. Com uma postura aqui, eu sou pequena. Quando a gente chega com essa postura de aqui eu sou pequena, não conheço nada, e eu só trago de igual para essa mulher aquilo que eu tenho como conhecimento, você deixa de agir negativamente em cima desse sistema, e muitas vezes o que você faz é criar elos seguros com esses outros familiares e atuar de uma forma muito mais efetiva e duradoura nessa família. Então, se eu não julgo aquela mãe, aquela
aquele marido, se eu não julgo eles imediatamente, eu crio conexão, eu abro espaço de reconexão para esses familiares, entendem? Tá fazendo sentido para vocês? Vão me falando aí, vão fazendo joinha. Abrir esse espaço é muito importante nesse momento, porque é uma família nascente. Não importa se é primeiro, segundo, terceiro filho, até adoção. É sempre uma família que nasce, que renasce ali, né? Porque está sempre mudando. Então, esse é o segundo passo, é você entrar com a postura adequada nessa hora. Por que isso é tão importante, estar com a postura certa? Porque a gente tem muita tendência, todos nós temos, de ter os nossos conhecimentos, né, as nossas informações, e achar que elas são melhores que todo mundo. E quando a gente vai ver, as famílias, elas precisam dessa informação baseada em evidência, mas ela precisa também atuar com respeito nos valores familiares, entendem? Então, quando a gente não atua com respeito aos valores familiares, essas evidências deixam de ser efetivas, elas perdem valor. Se eu chego para a mãe dessa menina e falo, canjica não serve para nada, não tem evidência científica, o que eu estou trazendo perde o valor, perde a assistência, perde função. Ao invés de criar conexão para aquela família, eu tiro força deles, tá? Então o que a gente precisa trazer é conhecimento e uma relação de vínculo com esse sistema familiar. Bom, aí, o terceiro passo, quando está um incêndio mesmo, digamos que você chega lá para fazer um atendimento de consultoria do sono e aquele bebê chora muito e essa mãe já está com todos os graus de clareza ali de que é uma depressão, né? Tá muito vulnerável, ela chora, ela não consegue dormir mais, mesmo quando ela é deixada dormir, ela não consegue dormir. E assim, aquela bola de neve que muitos de nós nos encontramos enquanto mães, quantas vezes, né? Ou como profissional diante da gente. E se vocês estão seguindo, vão me falando, tá? Então, o terceiro passo é para quando você entra nesse lugar, já esvaziado, como um bambu, já com a postura de ser pequeno, nessa família, você consegue conectar com esse incêndio que está acontecendo ali, essa situação dramática, essa situação difícil, em que as pessoas se sentem muitas vezes sem saída. Porque ali você consegue já criou um campo das pessoas confiarem em você, e aí você consegue ver para quem você olha. E a primeira coisa que você vai precisar fazer é a ressonância, né? Depois que você entrou com essa postura, adentrou esse sistema familiar com essa postura, você vai perceber que alguma coisa está atuando ali. Então, por exemplo, você entrando o seu sistema nervoso, já com a postura do bambu, você já está com o seu sistema nervoso modulado, o seu nervo vago está ali sintonizando. A ressonância é um princípio da sistêmica, né, da psicologia corporal. Existem algumas pessoas que usam esse nome, esse termo para outras, uma coisa um pouco diferente, tá? Mas aqui a ressonância é sistema nervoso com sistema nervoso. Nós humanos, assim como outros animais mamíferos que vivem em grupo, somos capazes de perceber o que está atuando no outro antes de chegar no nosso cognitivo. Então, nosso cérebro, nosso sistema nervoso dá informações de perigo, de sinais de alerta, antes que a gente perceba e consiga pensar nisso. É por isso que a gente tem muitas vezes aquela questão de pânico, quando dá um sinal de alerta, todo mundo sai correndo. Quando você vê as zebrinhas pastando né, se está na África, você vê essas imagens, né, na televisão. Tá lá as zebrinhas pastando, daqui a pouco uma levanta as orelhinhas, percebe o ambiente, visualiza alguma coisa e no que ela tá já querendo correr, todas as outras correm juntos. Por quê? Porque o sistema nervoso passa sinais que são no campo sutil. A gente não tem como perceber, provar, sentir isso ainda, mas esse sistema nervoso capta essa informação desse campo familiar
e ressoa com ele. Então, quando tem uma pessoa que está muito estressada, isso é muito fácil da gente perceber. Existem ressonâncias que são mais sutis, mas, por exemplo, uma pessoa que é muito estressada, ela chega no ambiente de trabalho estressada, nervosa. O que acontece com as pessoas que estão em volta dela, que trabalham para ela? Imediatamente a gente contamina. Eu passei por isso recentemente. Outro dia eu falei, ai, me ajuda com isso, olha, eu acho que isso aqui não está funcionando, vamos fazer assim. Eu estava com o meu sistema nervoso fora do lugar, já alterada, descentrada, passei essas informações e imediatamente as duas pessoas que me ajudam ficaram contaminadas. Então, a gente precisa perceber muito esse campo que a gente atua quando a gente está trabalhando com mães e bebês. Por quê? Por que é importante pensar nisso? Só um minutinho, gente. O que foi? Esse aqui é a chave da casa. Não sei. Só um minuto, gente. Probleminha aqui familiar. Tá. Ok. Tudo bem, tchau. Desculpa aí, gente. Questões de família. Chave que estava sumida. Então, o que acontece nesse sistema, qual a importância da ressonância? É que quando a gente está com o nosso sistema nervoso no lugar certo, quando ele está, o nosso sistema autônomo, está vibrando, está conectado, está tranquilo, ele está num tônus vagal, que a gente chama, o que a gente faz? A gente percebe o campo do outro de uma forma muito rápida, tá? E quando a gente adentra um bebê, o bebê, ele não tem linguagem, gente. Você pode falar o que for, ele percebe o campo, né? O que a gente faz? A gente percebe o que está acontecendo. E os bebês, eles percebem tudo. Eles percebem tudo do sistema ali, tudo que está no campo. Você pode até falar para uma criança, sai daqui que a mamãe quer conversar com o papai, e descascar o parceiro. Você acha que a criança não percebe? Ela percebe, você pode estar em outro quarto. Mas se ela estiver querendo, ela vai perceber. Entende? Então a gente não disfarça nada, as crianças percebem tudo. E os bebês são grandes catalisadores. Eles catalisam essa informação de uma forma muito potente. Entende? Então muitas vezes, quando a gente adentra esse sistema familiar, a gente precisa estar muito, muito centrada nesse lugar do nosso sistema nervoso autônomo, muito conectada com isso, para poder perceber quem, o que e como atuar nesse campo, entende? Com quem a gente vai lidar? Quem que está trazendo essa informação que tá atrapalhando e trazendo o incêndio, tá? Alguém perguntou alguma coisa aqui. Na verdade, o ideal é mudar a frequência para podermos, então, auxiliar corretamente. Então, a gente não deve entrar numa casa se a gente não está com a frequência legal. Se a gente não está com o tônus vagal bom, tá? Então, o que a gente auxilia? A gente usa técnicas para mudar o nosso sistema nervoso, para a gente ficar bem, para poder atuar, né? E aí a gente atua como conector nessa família. Então, não adianta você querer lidar com a amamentação dessa mulher se ela tá com um bebê que chora e ela chora do outro lado. Vocês percebem isso? Todo mundo já passou por essa situação. Não adianta você querer lidar com uma rotina de sono, não adianta você querer lidar com a bronquiolite da criança se essa mãe, ela tá com o sistema nervoso alterado, aquele bebê tá com o sistema nervoso alterado. Eles catalisam, né? O bebê, ele catalisa aquilo que está no ambiente dele. Então, o que a gente faz? O trabalho é um SOS que eu ensino vocês na formação. Esse SOS é muito importante. Por quê? Porque a gente tira a família do incêndio primeiro, entende? Então, a gente traz recursos que essa família aprende. Você não fica detentora do conhecimento, salvadora da pátria. Você tira eles do incêndio, mas você mostra como sair. Porque muitas vezes fala, ai, fulana vem aqui, resolve o problema de amamentação, ela vai embora, eu não consigo amamentar. A gente vê essa dependência. Em vários casos, com psicóloga também, eu vou na psicóloga, fico bem, dá 2 dias já tô mal. Esse tipo de dependência, ela não é saudável. Ela não tira as pessoas do sufoco. Ela gera uma situação de dependência que não é tão boa assim. Não funciona para o mais, né?
Então a ideia é que vocês funcionem para mais. Então a gente faz uma ressonância que a gente consegue transmitir para essa família, sobretudo para essa mãe, para esse bebê, como ela vai transitar com isso até que ela começa a perceber a mudança que ela faz dentro dela e aquilo que o bebê sinaliza, né? Então a gente vai fazendo essa transição. Isso, vocês podem ir treinando já em casa. É claro que tem técnica que eu ensino mais profundamente, mas você fazer um trabalho de respiração consigo mesma e perceber como você muda o seu sistema nervoso aqui dentro, se você não está com traumas, porque quando tem traumas a gente precisa atuar de outra forma. E dentro da família, muitas vezes, os incêndios vêm por pequenos traumas, né? Por situações que ainda não foram desveladas. Mas no caso de uma situação em que é só abaixar o volume ali da situação, vocês podem muito bem começar a fazer esse trabalho de ressoar, tá? Esse era o terceiro passo. Tá? O quarto passo que a gente fala é olhar. Depois que você tirou a pessoa do incêndio, você tem que descobrir qual é a fonte desse incêndio. Porque primeiro não adianta nada você ficar perguntando para essa pessoa, o que está acontecendo, por que você está assim, investigando cognitivamente uma coisa que a mulher nesse momento não tem como verbalizar. Ela está ali totalmente como esse bebê, conectada com esse bebê, fusionada com esse bebê e sem linguagem verbal. Então, o que acontece ali muitas vezes tem a ver ou com a história pessoal dela, da época em que ela não tinha linguagem verbal, às vezes com coisas que acontecem dentro do sistema familiar e às vezes diretamente entre ela desde a gestação e o parto. Pode ser também, que pode estar atuando ali e interferindo na relação, né? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vai me falando aí se tá fazendo sentido. É claro que a gente tem pouco tempo para aprofundar. Eu falei que ia ser meia hora, já estou passando aqui. Mas eu vou terminar. Vou dar conta de terminar em mais uns minutinhos, para vocês poderem ver ela e aquilo que o bebê sinaliza, né? Então a gente vai fazendo essa transição. Isso, vocês podem ir treinando já em casa. É claro que tem técnica que eu ensino mais profundamente, mas você fazer um trabalho de respiração consigo mesma e perceber como você muda o seu sistema nervoso aqui dentro, se você não está com traumas, porque quando tem traumas a gente precisa atuar de outra forma. E dentro da família, muitas vezes, os incêndios vêm por pequenos traumas, né? Por situações que ainda não foram desveladas. Mas no caso de uma situação em que é só abaixar o volume ali da situação, vocês podem muito bem começar a fazer esse trabalho de ressoar, tá? Esse era o terceiro passo. Tá? O quarto passo que a gente fala é olhar. Depois que você tirou a pessoa do incêndio, você tem que descobrir qual é a fonte desse incêndio. Porque primeiro não adianta nada você ficar perguntando para essa pessoa, o que está acontecendo, por que você está assim, investigando cognitivamente uma coisa que a mulher nesse momento não tem como verbalizar. Ela está ali totalmente como esse bebê, conectada com esse bebê, fusionada com esse bebê e sem linguagem verbal. Então, o que acontece ali muitas vezes tem a ver ou com a história pessoal dela, da época em que ela não tinha linguagem verbal, às vezes com coisas que acontecem dentro do sistema familiar e às vezes diretamente entre ela desde a gestação e o parto. Pode ser também, que pode estar atuando ali e interferindo na relação, né? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vai me falando aí se tá fazendo sentido. É claro que a gente tem pouco tempo para aprofundar. Eu falei que ia ser meia hora, já tô passando aqui. Mas eu vou terminar. Vou dar conta de terminar em mais uns minutinhos, para vocês poderem descansar. Então, aí que você fez a ressonância, você já tirou ela do incêndio. E aí você começa a descobrir o que é que tá atuando ali. Ai, que bom que tá fazendo sentido, Yara. O que está atuando ali você vai fazer as perguntas para si mesmo. Muitas vezes, só de você fazer um trabalho de ressonância, você já vai perceber. Eu já entrei num lugar em que o casal, eles estavam, realmente você via que estava cada um para um lado, a mãe com o bebê, o marido para o outro lado, o parceiro para o outro lado, e as duas famílias de origem ali também atuando.
E nesse momento, vou dar um exemplo para ficar mais concreto para vocês. Nesse momento, depois que eu tirei eles do incêndio e tal, fui ganhando confiança para a família, eu fui percebendo que os valores familiares sobre a criação do bebê eram muito diferentes. Então, ele achava que a criança precisa ser independente para ganhar dinheiro, e as pessoas precisam de autonomia, e ela, com a mãe dela, a família dela, achavam que é importante o cuidado, que a família é muito importante, que a gente está sempre vendo mãe e pai. E eles estavam nesse conflito. E a mãe, ela ficava bem com o bebê o dia inteiro. Quando o pai chegava, aquele bebê começava a chorar. Essa foi uma fala que ela trouxe. E aí, eu percebi também, quando fazendo a ressonância, que esse pai estava muito nervoso. Ele tinha muito medo. E aí a gente trabalhou esses pesos que ele trazia, que eram pesos do sistema familiar dele. Isso aí, claro, já é uma coisa mais para outro momento, mas para vocês perceberem que às vezes são coisas que o sistema familiar traz, e que se você entra no julgamento, por que esse pai está afastado? Esse pai não presta. A gente começa a falar, ao invés de você atuar para que o conflito se resolva e as questões, o pai e a mãe deem a mão para criar essa criança juntos, né? A gente interfere para piorar a relação, o problema, certo? Então a gente precisa se esvaziar, como eu disse lá no primeiro passo, né? Fazer a postura do bambu, para a gente conseguir adentrar nesse sistema pequena, de forma, né? Com nosso tamanho bem pequenininho, carregando a nossa humildade no coração, né? E atuando ali. Então, depois que você tirou do incêndio, o segundo passo é descobrir o que está atuando. Às vezes, vocês, mesmo como mães, vão perceber que tem alguma coisa atuando, tem alguma coisa que me deixa nervosa. E você precisa se fazer essa pergunta: o que está te deixando nervosa? E conseguir estabelecer o que vai te deixar calma. Então, a gente, num período de puerpério, não pode ter pessoas que são pessoas muito estressadas, muito energéticas, muito do fazer. Porque o período da mãe, do bebê, é um período de namoro. Quando tá saudável, é aquela coisa chatinha mesmo. Aquele olhar no olho, é que nem um casalzinho de namorado, é um saco. Você fica olhando aquilo lá, é lindo, mas não acontece nada. É um olhando no olho do outro, não acontece grandes coisas, né? Então, quando a gente não consegue entrar nesse período de namoro com o nosso bebê, é que tem coisas que estão atuando. Às vezes é a nossa biografia, às vezes é algo da biografia familiar, às vezes são situações difíceis que a gente está vivendo dentro da nossa realidade, né? Tem várias coisas que atuam, né? Mas quando a gente consegue fazer que essas coisas fiquem para fora e o namoro se estabeleça, outras coisas começam a fluir também. Tá? O quinto passo para tirar uma família do apuro é conseguir dizer tchau. Muitas vezes conseguir dizer: o meu trabalho aqui acabou, agora vocês seguem, entendem? Porque muitas vezes, como profissional, a gente esquece de estabelecer essa autonomia para essa dia de mãe e bebê. Né? Então a gente esquece, às vezes até como mãe, como avó, a gente esquece de dizer: você é muito capaz, você vai, eu estou por aqui, quando você precisar eu venho te dar um carinho, mas você faz, você pode. Percebem? A gente precisa, enquanto profissional, também ter esse momento de dizer, depois que você ajudou, auxiliou, você dizer: você que fez tudo, eu só estava aqui para fazer a ponte entre vocês. Né? Eu só fiz a ponte. Quem faz tudo é você. Você é o sistema, o ambiente saudável para o seu bebê. Resgatar essa sensação de autonomia, de valor próprio, de competência. Tá? Isso é muito importante para as mães, sobretudo. Para os pais também, para as avós, para todo mundo. Mas sobretudo para essa mãe que está nova, que está começando ali naquela relação, ela precisa perceber que ela tem competência.
Porque muitas vezes, na vulnerabilidade, a gente desabafa, a gente se fragiliza diante de pessoas que, ao invés de nos ajudar, acabam trazendo mais angústia, mais dúvida, mais ansiedade, mais sensações de incompetência, né? E nós temos as competências dentro de nós, é que muitas vezes elas não estão ali fáceis da gente resgatar a nossa competência. E é muito bacana quando a gente consegue perceber, nossa, eu sou capaz. É muito importante para essa mãe resgatar isso. Por isso que a gestação, o parto, tudo isso faz parte desse crescimento da mãe, né? Crescimento dessa nova identidade materna. Porque elas trazem esses desafios para a gente perceber as nossas habilidades, as nossas vulnerabilidades e a nossa capacidade de cuidar dessa criança. Sair da menina para ser a mãe, né? Sair da filha para ser a mãe. Muitas vezes existe uma certa dificuldade no sistema familiar de deixar essa filha passar a ser a mãe, né? As pessoas tendem a querer ajudar. Sim, o Winnicott é muito bom para falar das competências da mãe, né? É muito legal, Rosângela. E sabe o que eu acho interessante? É a gente pensar que hoje a gente deixa as mulheres muito sozinhas, sem nenhum tipo de cuidado, e ao mesmo tempo a gente passa o tempo inteiro sinônimo, atestado de incompetência. Ah, você precisa disso. Ah, você precisa daquilo. Ah, você tem que fazer assim. Quando poderia ser uma coisa de fluir de competências, né? Bom, de familiar. Então a gente tem um gap aí, por exemplo, na amamentação. As últimas gerações muitas vezes não amamentaram, né? Então, como a minha mãe, por exemplo, não pôde amamentar, não pôde nos amamentar, como ela poderia me auxiliar nesse conhecimento e me capacitar e me autorizar, né? Poderia ter sido muito mais difícil para ela do que foi, mas para muitas famílias é muito difícil. Se eu não fui competente para amamentá-la, como eu posso permitir que a minha filhinha vai amamentar? Então, dar esse lugar de competência para os casais é muito importante, tá? Então, eu acho que as famílias ajudam sim, mas a gente precisa saber pedir também. É muito difícil nessa fase, que nós somos mulheres muito autônomas, a gente foi criada para trabalhar, para ter independência, autonomia, e a gente esquece que esse é um momento de não estar sozinha e de pedir ajuda. E muitas vezes, por conta da dificuldade de linguagem que a gente está nesse momento, fica mais difícil ainda elaborar a nossa necessidade, como eu falei lá na live de ontem, elaborar a necessidade, verbalizar e fazer o pedido, né? Então, às vezes as pessoas querem ajudar, mas elas não sabem como. Então, isso é uma questão de educação mesmo. Nós precisamos nos reeducar nesse sentido. Somos muito no núcleo familiar, sozinhas, sem rede de apoio, né? Mas isso eu já falei na live passada. Eu acho que a gente já falou aqui os passos necessários. Espero que tenha feito sentido para todas vocês. Esses 5 passos, eu gosto de que fique bem prático aí para vocês lembrarem. Anota. Se tiver alguma dúvida, eu estou por aí. Eu queria falar para vocês que eu estou abrindo vagas para minha formação, né? A nova turma está sendo aberta agora. Amanhã, depois da última live, que eu vou fazer amanhã, que vai ser muito legal, eu espero que vocês assistam, porque vai ser bem legal. Depois da última live eu vou abrir o link, eu vou passar o link para inscrição, tá? Para a formação. Então fica de olho, porque ainda, agora, como eu já fiz uma parte da turma, já está formada, faltam poucas vagas. Fica de olho aí, eu vou botar o link aqui para vocês amanhã, depois da live. A live começa às 8h30, como a de hoje, e termina por volta das 9h, como hoje. Tô tentando aqui, 9h10, falei que em 10 minutos eu dava conta, né? Obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção. Eu realmente espero que ajude vocês, as mães que estão aí na lida, sobretudo, meu coração. Um grande abraço materno para essas mães que estão aí nessa lida desses primeiros meses. É bem desafiador. Não se sintam sozinhas, procurem apoio, tá bom? Grande beijo para todas vocês. Tchau. Tchau, Aninha. Um grande abraço materno para você aí, tá?